Gente, tem sido comum, infelizmente, ataques em escolas. O que a gente via só em outros países, agora tem acontecido e muito por aqui. O que é que está acontecendo no ambiente escolar, hein? É sobre isso que a gente fala agora na nossa pausa gostosa do café. Com a gente aqui, a psicóloga, a doutora Solange Guastaferro. Doutora, oi, bom dia, bem-vinda. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Ah, gente, esse assunto mais em voga, mais atual, impossível para a gente tratar hoje aqui. Eu chamei agora o quadro com a pergunta: o que é que está acontecendo no ambiente escolar? Doutora, bom dia, bem-vinda. Obrigada, Douglas. Bom dia a todos que nos assistem. Realmente, né, a gente tem tido vários episódios como esse, existiam mais fora do país e agora está acontecendo aqui, né? A gente entende que uma adolescência hoje é muito diferente da nossa, da sua, né? É um mundo muito globalizado. O que acontece lá longe, a gente num instante vê aqui pela internet, né? Começa a reproduzir, assim? Eu acho que também é isso, né? A gente começa a ter, os jovens começam a se influenciar por isso, né? E aí é que entra o perigo da internet, né? A gente sabe que a internet a gente não vai tirar da vida do jovem, é fato. Porém, a gente tem que conduzir esses jovens a consumir coisas legais. Então, precisa ter controle do consumo, do que ele está consumindo. E assim, a gente entende que hoje os jovens, após a pandemia, tiveram algumas sequelas, eu acho. Tem alguns jovens muito com dificuldade de voltar para o presencial, com dificuldade de acompanhar o conteúdo, porque ficou no online, né? E era mais fácil, agora é mais difícil, né? Os professores ficam mais em cima, né? Enfim, uma série de coisas que combinadas podem acontecer isso. Eu lhe perguntei o que está acontecendo no ambiente escolar. Eu faço a mesma pergunta, mudando só o ambiente escolar para o ambiente familiar. O que é que está acontecendo dentro das nossas casas, dos nossos apartamentos, que levam essa criança a ser cada vez mais intolerante com o professor na escola, intolerante com o colega na sala de aula, até com o coleguinha. A gente já vê crianças de 3, 4 anos aí, né, numa falta de educação grande. O erro também está lá dentro do ambiente casa, apartamento, família? Então, a gente entende que a educação é responsabilidade de todos, dos pais e da escola também. Porém, os pais, eles têm que estar sempre atentos no comportamento dos seus filhos, né? Como eles estão? Estão tristes, estão ansiosos, têm uma irritabilidade, né? Você não consegue, eles têm dificuldade de controlar a sua raiva, né? Não tem tolerância às frustrações. Então, os pais também precisam estar atentos à mudança de comportamento dos filhos e à condução dessa educação, né? Doméstica que a gente fala, né? Como eu falei há pouco, né? A internet é maravilhosa, mas os pais não podem dar um celular na mão de uma criança de 6, 7 anos, 8 anos, até 15 anos, tem que ter controle do que essa criança está vendo no celular, o que essa criança está vendo na internet. Porque assim, você precisa educar essa criança numa cultura de paz, de solidariedade, de compaixão. E essa educação vem de casa, certamente. Ela vai ser complementada na escola, né? Doutora, na escola e na rua, naquele ambiente lá que você sai de casa, tem a história das brincadeiras de mau gosto. A gente tem esse termo em inglês, bullying, né? O bullying sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Mas deu uma potencializada com uma força enorme na última década, ou nas 2 últimas décadas, né? 20 anos para cá, que a gente vê esses casos e sempre associam a isso. Fulano fez isso porque sofria bullying. Ou ele que fez o bullying com a pessoa não gostou. Nesse último caso agora de São Paulo, a professora havia separado ele de uma briga, de um bullying que ele estava praticando, segundo as investigações, contra um colega. Como é que a família também tem um papel importante contra o bullying? Como é que a escola pode agir nesses casos? Não deixar, eu sempre falo assim, não deixar o monstro ficar grande demais. Domar enquanto ainda está lá no comecinho. Pois é justamente isso, né? Então, o bullying, hoje em dia, ele é mais exacerbado, né? Não, é mais
intensivo. Então, as crianças hoje, os adolescentes, sentem um prazer de intimidar o outro, sentem prazer em irritar o outro, né? Mas essa criança também precisa de ajuda, não só quem sofre o bullying. Por que essa criança está fazendo isso na escola, né? Por que essa criança é tão agressiva ou tão intensiva nas suas brincadeiras? Como o pai deve agir? Como o professor deve agir? Pronto, identificando isso na escola, a escola deve comunicar ao pai, né, os pais, e esse pai deve procurar ajuda. Alguma coisa está acontecendo com essa criança também. Por que ele é tão perverso? Porque ele não controla suas frustrações e faz isso com os coleguinhas, tem prazer, né? Porque assim, não é mais uma brincadeira. Às vezes, quem pratica o bullying tem um prazer, uma personalidade mais invasiva, sádica, vamos dizer assim. Então, aí, a escola percebendo isso, tem que buscar a ajuda dos pais, que em conjunto vão tomar atitudes, né? Nesse caso específico da Escola de São Paulo, a polícia fala que, inclusive, os pais foram comunicados e se negaram a receber essa ajuda psicológica. Aí fica difícil. Ele tinha, o que eu li, né, fui pesquisar, ele tinha já uma ocorrência numa outra escola. Sim. Foi feito um boletim de ocorrência e orientado aos pais que procurassem ajuda. Os pais foram e não conseguiram o psiquiatra e depois remarcaram, eles não foram mais e tiraram essa criança dessa escola e transferiram para essa nova escola. Como se fosse resolver o problema, né? Exato. Mas mudou a escola, mas a mente era a mesma. Não, a mente era a mesma, Okay. né? Então a gente tem que procurar ajudar essa criança que ele também tem problemas, né? Não só porque o que sofre bullying também, né? Você vai perceber essa criança mais triste, não brinca mais, às vezes não quer nem ir na escola, é porque ela está sofrendo alguma coisa lá na escola. E a escola e os pais têm que ter um canal aberto de comunicação, né? Então, o que acontece na escola, os pais têm que saber, o que acontece em casa, a escola tem que saber, né? A escola tem que ter uma comunicação bem aberta, isso é muito importante, né? Doutora Solange, muito obrigado, uma boa quinta-feira para a senhora. E até semana que vem, né? Por hoje é só. Isso aí, obrigado. Eu que agradeço você, a todos que nos assistem. E a semana que vem a gente está aqui para tomar café. Tchau! Pensei que a senhora não ia fazer isso. Tchau! Beijo, doutora. Até semana que vem, tá? Um grande abraço. Valeu!